Bom, vamos para outro caso que também vou contar. O próximo caso. Vou me alongar um pouco porque isso esquenta. Esquenta. Ai. Vamos lá, ok. Já peço desculpas de antemão, porque a pronúncia é bom. The Shrink Next Door, perfeito. No início dos anos 80, Marty Markowitz é um homem com dinheiro, mas não com a tranquilidade que está aqui. Ok, são eles. Que incrível, Marty Markowitz. Não. Marty Markowitz. Legal, eu estou tentando levar isso a sério, mas é impossível. Não está calor aqui. Vamos lá, vamos começar. Aí vamos. É que esse caso é muito forte, tá? No começo dos anos 80, Marty Markowitz é um homem com dinheiro, mas não com a tranquilidade que a gente imagina que o dinheiro traz. Ele sofre de ansiedade, ataques de pânico, indecisão e sente-se perdido na vida e na família. A irmã dele recomenda um psiquiatra renomado em Nova York que é muito famoso. Isaac Hirschkopf. Estamos em Nova York e ambos são judeus. E claro, ocorre um pouco como no caso anterior. Isso mesmo. Esse é o gobergário de ok, foi recomendado pela minha irmã, a quem um rabino recomendou. Faz parte do grupo, da mesma religião, da mesma comunidade, então eu confio. É isso. Sem falar que ele é psiquiatra, quero dizer. E um psiquiatra renomado, meio famoso, que já atendeu pessoas famosas, ou seja, é uma pessoa que tem renome e prestígio, né? Então, claro. Então, basicamente, a partir de agora, vamos chamar o psiquiatra de Ike, certo? Ele é daqueles médicos que não parecem apenas psiquiatras, mas que se movem com segurança, falam com autoridade, transmitem sucesso e têm, como costumam dizer, carisma, né? Marty entra na consulta procurando exatamente isso, alguém que coloque a cabeça dela em ordem. Preciso mencionar que Marty é insegura, não consegue tomar decisões e sempre tem ataques de pânico quando precisa decidir algo. E aqui o psiquiatra tem um papel importante. Sim, Marty tem muitas das características que no livro explicamos como a vítima perfeita, né? Aquela pessoa que duvida muito do próprio julgamento. Que tem muito medo de cometer erros, medo da incerteza, medo da rejeição, medo de ser punida. É uma pessoa, bom, com baixa autoestima e que no final também vem de uma família rica, que de certa forma facilitaram tudo para ela e não permitiram que ela se desenvolvesse, né? Ele não teve que enfrentar essa incerteza, o processo de tentativa e erro de isso eu faço bem, isso eu faço mal, eu aprendo. Então, ele não pôde desenvolver essa bússola interna de ter confiança em si mesmo, de aprender, de crescer com os erros, e vai levando a vida assim, indefeso e em uma cama de algodão. É um perfil vulnerável, parece que carrega um letreiro luminoso de aproveite-se de mim. Então, claro, bom, no começo a terapia funciona, né? Fala como se alguém estivesse vendo. Para Marty, né? E isso dá muito alívio para Marty. Porque no final, quando você tem ansiedade, alguém te explicar que isso tem uma lógica. Isso tem uma explicação, então gera muito alívio, né? Muita conformidade e muito vínculo. É como se diminuísse o volume do mundo, né? E então começam a acontecer as sessões de forma regular. O que Marty acha que está pagando como terapia, depois acaba se tornando algo muito mais obscuro, tá? O primeiro ano parece uma terapia normal. O que acontece é que aí que vai ampliando o seu território dentro da relação e começa a ultrapassar barreiras pessoais que nenhum profissional de saúde mental deveria ultrapassar. Marty contrata Ike para trabalhar em sua empresa, na empresa de Marty. Bem, como vocês sabem, nós psicólogos temos um código deontológico, temos normas muito rígidas e limites que precisamos respeitar. Por muitos motivos, e um deles é para proteger o paciente e garantir a qualidade da terapia e do processo para que funcione. Acho que Ike realiza uma fantasia que muitos pacientes podem ter, que é a de quero saber que eu importo para minha psicóloga, né? Muitas pessoas, quando vêm à consulta, têm esse medo ou essa dúvida de ok, minha psicóloga me escuta, me acompanha, me valida, mas eu estou pagando, será que realmente eu importo para ela? Será que ela realmente gosta de mim? Eu sou agradável? Ela tem carinho por mim?
E por isso, há alguns pacientes que tentam, de alguma forma, ultrapassar os limites da terapia para tentar confirmar que realmente importam para a sua terapeuta, né? Mas, claro, o fato de uma psicóloga ultrapassar os limites não confirma que você importa para a sua paciente. Você pode gostar da sua paciente mantendo esses limites. Mas ele realiza a fantasia justamente por isso, porque quer se posicionar diante de Martim como uma figura de eu sim te valorizo, eu sim estou aqui para você, né? Você importa tanto para mim como paciente. Posso até te apresentar para minha esposa e te convidar para o batizado das minhas filhas. Vou até sua empresa ajudar com o projeto, pois você é especial e importante para mim. E isso, claro, para um perfil como o do Martim. É muito importante ver alguém que tem autoridade porque é psiquiatra e que também está bem posicionado socialmente. É muito carismático e autoconfiante. De certa forma, reflete tudo aquilo que o Martim quer ser. Então, quando uma pessoa que você admira, que é exatamente como você quer ser, se envolve tanto com você, é um reforço muito grande e gera muita dependência. Absolutamente. Também nas sessões. Algo que o psiquiatra faz é falar muito sobre si mesmo. Sim. Às vezes, nós psicólogos fazemos o que chamamos de autorrevelações, ou seja, compartilhamos algo da nossa vida. Mas isso é feito de maneira breve, precisa e estratégica. Porque achamos que pode servir de espelho, porque pode funcionar como uma metáfora para que o paciente perceba algo. Talvez também para reparar o vínculo. Mas nesse caso, as autorrevelações são feitas para dizer: olha como eu sou legal. Olha como eu sou importante. Olha como eu estou bem, você tem que me obedecer. Eu sei o que é certo, você tem que se deixar guiar completamente por mim. E começa a dizer diretamente o que ela tem que fazer. Não é que ela pergunte, tipo, oi, como você se sente, o que você quer? Ela simplesmente diz diretamente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Fale com a garota, termine com o outro, invista aqui. E, claro, para um perfil como o do Martim, que alguém te diga o que você tem que fazer. É muito gratificante, porque assim você evita se conectar com o seu medo de errar. Mas isso é muito perigoso. Cuidado com o que eu disse logo na recepção, de olharmos para os nossos medos, inseguranças e tudo mais, porque senão somos muito manipuláveis. Bom, então é isso. Essa terapia não fica só no como você se sente. Ela começa a opinar sobre decisões concretas, com quem você deve falar. Família que te faz bem ou mal, quem sente inveja, amigos por interesse. No início parecem conselhos, mas no fim você confia na terapeuta, certo? Então Marty confia porque é uma pessoa que já mostrou isso através da terapia, porque além disso Marty teve momentos em que avançou na terapia, não é? E isso também é importante para que ele confie mais em AIK e no processo terapêutico. Paralelamente, a AIK faz uma coisa que é fundamental para entender o resto. Ela se torna a voz principal de Marty. Não só quando há uma crise, ela começa a estar sempre presente. Ligações, mensagens, disponibilidade, a relação se torna sufocante. Em vez de a terapia dar autonomia para Marty, coitado do Marty, cada vez mais a Ike vai tomando espaço e Marty vai girando em torno de AIK. Imagina que sua psicóloga te acompanha para terminar com sua namorada e fala por você. É estranho, né? Literalmente. Acho que alguns gostariam. Fala pra ele o que você me disse antes. Fala você, o que era mesmo. E Marty acaba efetivamente se tornando a marionete de AIK e a relação vai ficando cada vez mais próxima. Vou contar algo muito forte, tá? Marty tem uma propriedade nos Hamptons, que é uma região de Nova York, onde as pessoas ricas têm suas mansões, tá bom? De Nova York. E então a Ike começa a aparecer por lá. No início, ele surge como convidado, amigo do paciente dela, uma relação estranha, mas tudo bem. E então ele começa a passar cada vez mais tempo e a ficar mais tempo na mansão dos Hamptons, que é a casa principal da Marty, né? Mas com o tempo a dinâmica se inverte, tá? O que parece ser um convidado, que é o AIK, na verdade se torna o dono. A Marty passa de anfitriã a ser apenas mais uma convidada, que ocupa cada vez menos espaço. Na própria casa dela, como se tivesse que se adaptar à presença do AIK, como se aquela casa já não pertencesse mais a ela. É que o AIK começa a decidir a reforma que precisa ser feita, como a casa deve ser decorada.
Ele coloca fotos dele com famosos pela casa e tira as fotos da família da Marty. Marty vai dormir na casa de hóspedes e ele vem com a esposa e as filhas, faz festas, convida os amigos dele. Marty não conhece ninguém, mas Aika apresenta para todos. Como isso faz parte da sua terapia? Porque assim você vai enfrentar sua ansiedade, seu medo social, vai ganhar confiança. E, claro, Marty não tem ninguém além do psiquiatra. Porque ela mesma já se encarregou de reduzir seu círculo social, de brigar com a irmã, com os amigos. Então, no final, a única pessoa de apoio que ela tem é a Aika, acaba se tornando a Aika por causa do isolamento, né? De novo, a técnica principal dos manipuladores, a bolha, isolar a vítima. E bom, com certeza já aconteceu com vocês, de quando chegam na terapia perceberem que tem algum relacionamento que não está muito bem, que talvez precise ser atualizado, precisa ser trabalhado ou precisa terminar, né? Essa conclusão deve ser sua, não fruto de manipulação do seu psiquiatra, nem de psicólogo ou psiquiatra. Vai te dizer que você tem que terminar esse relacionamento, nunca vai te dizer o que você tem que dizer, o que você tem que fazer, e muito menos vai te dizer para cortar relações com algumas pessoas. Pois esse psiquiatra fazia isso com muitos dos pacientes ricos, dos quais ele podia se aproveitar. Sua irmã é tóxica, seu parceiro é tóxico, sua mãe é tóxica, todos eram tóxicos, menos ele. E todos tinham que cortar a relação com todo mundo, menos com ele. Claro, claro. Pois no final, nesses anos também, de fato, mudou a relação com a família do Marty. Porque o Marty tinha uma irmã que o protegia muito, que cuidava dele, né? Porque a irmã do Marty conseguia ver que ele era uma pessoa mais vulnerável. Na verdade, é a irmã quem recomenda o Ike, o psiquiatra, e ele acaba também cortando a relação com ela, porque o Ike manda. Ele diz: sua irmã é ruim, termine a relação com ela. Ela tem inveja de que você esteja avançando, não quer que você se torne independente, não quer que você seja forte. Seus avanços estão incomodando ela, né? Ela quer te manter vulnerável, quer se aproveitar de você. Manipuladores fazem muito isso. Quando vem alguém inocente com esse perfil, costumam falar isso. Dizem que os outros se aproveitam de você, mas na verdade é essa pessoa que quer se aproveitar. Exato, as pessoas que ficam bravas com os limites que você coloca são as mesmas que se aproveitam deles, é isso mesmo, tá bom, então é isso. No final, Marty fazia exatamente o que a Ike mandava, né? E depois vem outra camada, o dinheiro e os papéis. Em algumas histórias de controle, o ponto de virada é um gesto simbólico, né? Mas aqui foi relatado que são decisões patrimoniais, de gestão real da vida, contas, gastos, pagamentos, administração. E relatos de que Marty acaba pagando milhões de dólares em honorários para Ike. Ok, isso é forte. Claro, pense que ele não só vai ao consultório, mas também o coloca como psicólogo na empresa dele. Com bons honorários e tomando decisões de todo tipo na empresa. Depois, leva ele para casa e ele decide o que acontece com a casa, como ela vai ser reformada, o que vai ser feito com tudo isso, que festas vão ser organizadas, que fundação vai ser criada e a quais eventos vão participar. Vamos, é uma atitude totalmente parasitária. Certo. E o mais inquietante é que, para quem vê de fora, pode parecer uma amizade estranha entre uma psiquiatra famosa e um paciente rico. Mas a verdade é que esse relacionamento está ficando cada vez mais complicado, não é? Em certos círculos, principalmente no círculo de Aike, ninguém questiona muito, porque além de ser uma dinâmica que ele tem com vários pacientes, também está envolvido o status. O psiquiatra famoso, a casa bonita, o ambiente dos Hamptons e a vida social, tudo parece se encaixar muito bem. Sim, existe esse efeito halo, né? Ele é um psiquiatra famoso, rico, tem muito sucesso, então deve ser normal, deve estar tudo certo. E além disso, dá pra ver que quando alguém aponta que isso é estranho, o psiquiatra se faz de vítima. No sentido de, você está me atacando por eu me envolver e me importar demais com meus pacientes. Não é como reformular, né? Eu não estou dizendo que você está ultrapassando os limites deontológicos. Você me acusa de ser psicólogo demais e de me importar com os pacientes? Claro, então tá. Chega um momento em que Marty começa a perceber, começa a notar, né, que faz de dormir na casinha de hóspedes do jardim e Ike dormindo na mansão com toda a família fazendo festas.
né? Tipo, Marty diz, espera aí, deixa eu me situar. Um pequeno detalhe, quantos anos isso dura? Eu não sei. 27. 27 anos. Ela era vulnerável? Marty era vulnerável? Pensem quando. Ao cortar a relação com a irmã, ela já tinha sobrinhos pequenos. Quando Marty percebe a manipulação, seus sobrinhos já têm filhos. Ou seja, ele perdeu sua vida 27 anos. Que loucura. Ou seja, ele era bem mais velho. Claro, já era mais velho. Não. Mas você confia no seu psicólogo já, mas não sei se... Talvez você não seja tão autêntico nisso, né? Na primeira chance já se deixa... Claro, principalmente considerando o perfil de Marty, que era muito insegura. De repente, Ike se apresenta como seu salvador. No fim, é o viés do custo afundado. Já cortei relações com amigos e família, não tenho mais ninguém. Estou completamente confusa, não sei o que está certo, não sei o que está errado, estou completamente sozinha. Então eu me agarro ao que tenho, que é essa família que é meu psiquiatra, com sua esposa e suas filhas e seu círculo. Ou seja, vamos pensar que para ele abrir mão de tudo isso é primeiro perceber que cometeu um erro enorme. Ao seguir esse caminho, ele enfrenta um vazio e solidão. Quantas vezes nos apegamos a algo tóxico, incorreto ou prejudicial? Por medo de ficarmos sozinhas? Vamos ver, não é que vocês consigam fazer isso. Isso me lembra um pouco as pessoas que entram em seitas, sabe? Uma vez que você já entrou e deixou seu dinheiro, sua família, tudo o que tem, e quando percebe, só precisa dar o próximo passo. É uma lavagem cerebral, fica muito exagerado e grotesco quando vemos isso em seitas, em grupos coercitivos. Mas os relacionamentos de manipulação 1 a 1 são a mesma coisa. É uma lavagem cerebral, é um eu contra os outros. Pensa que Ike dizia: todos são maus, todos querem te enganar, todos se aproveitam de você, mas eu realmente me preocupo com você. Eu estou te ajudando, eu te conto. Na verdade, é a técnica da verdade absoluta, da revelação da verdade que eu comento no livro. Então, são 27 anos, é muito complicado, é pior do que um relacionamento de casal, porque além disso ele tem a figura de autoridade de psiquiatra. Cada vez que Marty dizia que não queria fazer algo, expressava algo que não encaixava, que não gostava, o psiquiatra o que fazia era dizer para ele: você está regredindo, não está avançando. É que você não tem critério, é que sua saúde mental não está muito bem. Claro, o medo de regredir é muito grande. O medo de ser uma má paciente é muito grande. Às vezes até mesmo Ike se colocava como vítima, tipo, bom, é que... será que sou uma psiquiatra tão ruim? Acho que devo desistir. Não estou sendo uma boa médica para você. O outro, tentando acalmá-lo, dizia: tudo bem, você tem razão, vou fazer isso. Que narrativa tão manipuladora. Bom, então no final Marty começa a perceber, começa a notar e percebe que a vida dela deixou de pertencer a ela. E tem coisas que até ele mesmo tem dificuldade de justificar, como se fosse uma relação até mesmo de amizade ou de paciente e médico, né? E então Marty decide contar o que está vivendo, decide pedir ajuda, tenta recuperar o controle da própria vida, tenta contar sua história. E então a história começa a ser investigada. Ele decide procurar, não sei se vai à polícia, não me lembro exatamente, e pede ajuda. E então começam a investigar e de fato percebem que ele foi enganado por 27 anos e nada. Em 2021, após um processo disciplinar, Foi agora há pouco. ou seja, ontem, após um processo disciplinar, um documento do estado de Nova York, ordena que Ike entregue sua licença médica e, posteriormente, ele perde as tentativas de reverter essa decisão. Esse é o fim institucional de uma história que, para Marty, já durava metade da vida. O psiquiatra fazia isso com outros pacientes também. Um deles chegou até a nomeá-lo como herdeiro de seu testamento de vários milhões. Era uma dinâmica que o homem já tinha estudado e conhecia muito bem. É que no final... Está na prática? Não, só tiraram a licença dele por má prática. Se nós psicólogos temos tantas normas, é porque no final das contas o paciente vem em uma situação de vulnerabilidade. E quando uma pessoa tem muita empatia cognitiva, ou seja, sabe ler quem está na sua frente, sabe o que preocupa, o que mobiliza, sabe como guiar,
mas não tem empatia emocional. Ou seja, não sente desconforto, não sente o que a outra pessoa sente, é uma arma muito perigosa, claro. Quando você chega, consulta com esse nível de ansiedade, de medo, de desconforto, de solidão. O que a psicóloga disser pode ser levado ao pé da letra, especialmente se ela também estiver envolvida em outros assuntos pessoais seus. E bom, a psiquiatra se dedicava a, quando alguém com dinheiro e esse perfil vinha à consulta, perceber facilmente como podia se aproveitar disso. Que perfil você acha que a psiquiatra aí que tinha? Bom, também vemos aqui traços psicopáticos, mas nesse caso, o que eu acho que mais se destaca é o grau de narcisismo. Porque no final, o psiquiatra estava buscando através de Marte, esse ponto de status, de riqueza, de sucesso social, eu tenho uma mansão nos Hamptons, na verdade, ele dizia para as pessoas que era a minha mansão, de se misturar com estrelas. Sempre que via um famoso, ele tirava foto com a pessoa, mesmo sem conversar. É como ver um ator na rua tirar uma foto e depois dizer, olha, estive com essa pessoa. Na verdade, podemos ver ali, olha, sim, com uma atriz. Ele tinha esse desejo de ser algo mais do que já era e conseguia isso parasitando suas vítimas, seus pacientes. É importante considerar que estamos nos anos 80, quando a psicologia é uma... Não, mas isso está errado. Por quê? Coloque Dr. Victim. Não, é assim. Como? A vítima é ele. Ah, tá bom, sim, tá bom. Desculpa. Eu fiquei pensando o tempo todo que o Martin era ele. É que a aparência física engana, né? A gente vê ele com cara de bonzinho, sempre sorrindo, ele tem uma cara de inocente, né? Sempre achamos que quem sorri é bom. Uau! Isso. Temos que pensar também no contexto. Estamos nos anos 80 e a psicologia é uma profissão muito jovem, muito recente. Ainda há muito para aprender, para pesquisar, para conhecer. E os códigos ontológicos, os códigos do psicólogo são realmente algo recente. Não sei como estaria em termos de legislação nos anos 80, nos Estados Unidos. Na mesma época, houve o caso dos irmãos Menendez, cujo pai pagava ao psiquiatra para obter informações. Então, é preciso levar em conta que hoje em dia temos muito mais clareza, eu acho, em nível social, sobre o que é normal e o que não é normal, em uma terapia e em uma relação psicólogo-paciente. Naquele tempo, procurar psicólogo ou psiquiatra era um grande tabu. Não, você não conta, não compartilha e não está muito claro o que é normal e o que não é normal. Então também é preciso levar isso em conta, o contexto. Para mim, parece um perfil narcisista clássico. Cumpre tudo: a necessidade de admiração, a manipulação, o controle, a mentira, ou seja, no final é um perfil muito narcisista. E esse papel de médico, de psiquiatra, supria muito essa carência que os narcisistas têm, essa ferida narcísica, essa necessidade de admiração. Então, eu acho que era a combinação perfeita. Uma pessoa vulnerável com um perfil narcisista, por isso durou tanto tempo. Podemos ver que a motivação dos manipuladores nos dois casos é bem diferente. No primeiro, a manipulação é o próprio objetivo, é o prazer de manipular e dominar. E aqui é o meio, aqui a motivação é alcançar status, sucesso, imagem, dinheiro. Porque ele não pegava dinheiro só para a conta dele. Ele queria festas, que celebridades viessem e se misturar com elas. Ele queria ter essa imagem de: sou uma psiquiatra de sucesso, atendo as pessoas mais ricas de Nova York, tenho uma casa nos Hamptons. Depois tem outra coisa. Como psiquiatra, como psicóloga, você não pode contar quem é seu paciente. Se você trabalha com pessoas famosas, você não pode contar isso. Outra vulnerabilidade, ou seja, outra violação do código odontológico, mais uma. E isso aqui nos leva a falar um pouco sobre o fato de que, olha, nem todas as pessoas que trabalham com saúde mental são boas. Tenho isso 100% claro. Não, eu olhei pra ela porque ela conhece um caso. Eu sabia porque ela estava me olhando. No podcast no meu canal, ela afirmou que há vítimas. Mas porque eu me enganei. Ai. Já está. Tá bom? Então, o que vocês acharam desse caso? Surrealista.
É muito forte. Esse tipo de pessoa pode ser tratado? Ambos. Em terapias, essa pessoa... Os psicopatas não. Os psicopatas é uma má ideia levá-los para a terapia porque vão manipular, vão aprender a manipular melhor. E um narcisista? Bom, você me disse uma vez uma coisa que eu adorei. Qual? Olha, a Cláudia uma vez me contou essa metáfora e eu gosto muito dela também para o público. Espera aí que eu vou te contar. Para os narcisistas e para os psicopatas, são estruturas de personalidade. Então, imagina que você está construindo um prédio com tijolos azuis e quando chega no 9º andar te dizem: toma, um tijolo vermelho. Onde você colocaria isso? Você não pode. Então, com esse tipo de caso, com os psicopatas e os narcisistas, acontece algo muito parecido. É uma estrutura de personalidade e, de repente, querer mudar isso, querer modificar, querer melhorar, é inviável. Lembremos que essas pessoas não reconhecem o problema. Quem realmente muda é quem procura terapia dizendo: preciso mudar isso em mim. Mas se eu não tenho nenhum problema, o que eu vou ter que mudar? Você lembra que me contou isso ou não? A metáfora da casa. Eu, pessoalmente, já vi casos de narcisismo, mas sei que curar vai um pouco contra o que gostamos de ouvir, o que gostamos de escutar. Também é porque, a partir do lugar de onde eu trabalho, que é a psicoterapia relacional, o narcisismo... Deixa eu ver como eu explico. Não me refiro só ao transtorno de personalidade narcisista. Ao falar de narcisismo, tratamos de um modo de se proteger da vulnerabilidade. Todos nós nos sentimos vulneráveis em algum aspecto. A defesa diante dessa vulnerabilidade, bem, no narcisismo, o que se busca é uma supercompensação. Eu crio um alter ego, crio uma imagem que pode ser de diferentes tipos. Imagem de vítima, imagem grandiosa, imagem de rivalidade. Diversas imagens podem compensar essa vulnerabilidade e vazio. Então, é isso que queremos dizer com a estrutura. Na infância e no desenvolvimento, criamos formas de nos defender da vulnerabilidade, chamadas estruturas de personalidade. Existem diferentes não obsessivas fóbicas narcisistas, nesse caso, limite. Então, uma casa pode ser reformada, podemos derrubar paredes, podemos trocar janelas, podemos pintar. Agora, os alicerces, o que está mais embaixo, é mais difícil de mudar. Isso é o que chamamos de estrutura de personalidade. Quanto mais tempo gastamos construindo a casa, ou seja, quanto mais envelhecemos, mais difícil será mudar. Por isso, atender um paciente de 20 anos não é igual ao de 50. Minha capacidade de trabalho vai ser menor. Quanto mais jovens somos, mais flexibilidade temos para modificar essa estrutura de personalidade. É importante considerar que há vários tipos de narcisistas. Algumas pessoas chegam à terapia e identificam o narcisismo. E elas não se encaixam no estereótipo que temos de pessoa grandiosa, sem empatia e tudo mais. Mas simplesmente estou vendo essa maneira de se defender e eu posso trabalhar com isso, e pode ser bastante flexibilizado. Agora, eu não posso mudar as bases. A pessoa vai tender, quando se sentir vulnerável, atacada, com medo, etc., a se defender dessa maneira. Mas eu vou poder flexibilizar bastante e que ela encontre maneiras mais adaptativas e mais saudáveis de lidar com seu desconforto, sua vulnerabilidade, etc. Então, a partir do meu modelo e da minha forma de ver, eu penso que o narcisismo pode melhorar bastante. Inclusive, dependendo do caso, até se curar. Depende do caso particular, das suas vivências emocionais, impactos, etc. Mas, evidentemente, quanto mais velhos ficamos e quanto mais o narcisismo vai tomando conta da nossa personalidade, mais inflexível e mais difícil fica. E como a Débora bem disse, tem um ingrediente que é muito importante, que é se a pessoa sente desconforto com o seu jeito de ser. Isso mesmo. Acho que isso é uma das coisas mais importantes quando a pessoa percebe. Algo não está bem em mim, não consigo mudar, não consigo corrigir, isso toma conta de mim. Mas há algo que não está bem, e isso é uma bênção para a terapia. Sim, nós já tivemos na clínica pessoas que vêm e dizem: é que eu sou narcisista e não sei o que fazer para mudar. Isso é um ótimo sinal. O que acontece é que uma pessoa se reconhecer como narcisista é raro. Às vezes acontece, né? Mas é raro. Senão, não seríamos psicólogas, né? Se não pensássemos que as pessoas podem mudar. Acredito que, especialmente com perfis mais manipuladores, isso é contraproducente. Depende desse nível de maquiavelismo. Aqui, por exemplo, falta empatia emocional. Fica complicado, pois se não sente desconforto ao machucar o outro, qual seria seu motivo para mudar?
E sim, acho que como psicólogas, na divulgação da psicologia, é como se entendêssemos todos os perfis, temos empatia e tudo mais. Mas os vilões são os narcisistas, que também merecem tratamento. Depois, no YouTube, dizem que defendo psicopatas e narcisistas. Dizem que alguma associação me financia, me acusam disso. Mas, poxa, eu acho que se queremos construir uma sociedade mais saudável, também precisamos tratar as ervas daninhas e não só apontá-las. Mas, enfim, nesse caso, é uma erva daninha bem ruim. Bom, então, muito obrigada, Débora. Eu me diverti muito. Espero que os outros também. Espero que vocês tenham gostado. O que eu faço? Eu vou embora? Eu me sento? Sim, mesmo sem reservarem um lugar para você. Não deixaram um lugar para mim. O que foi, querida? Ah, tá bom, sim. É o seguinte, eu queria saber, o que você acha que o Aik fez com o Martin? Porque ele estava manipulado na cabeça dele, se já faz 5, 10 anos, porque só aos 17 anos ele percebe que foi manipulado. Então, olha, tem uma série que é baseada nesse caso. Não se sabe o que é real e o que não é real, porque no final é um caso muito íntimo, não fizeram um documentário, também não tem muita informação. Mas pelo que parece, a série mostra que ele tem um grave problema de saúde. O único apoio dele, a única amizade dele é o psiquiatra. E quando ele está internado, o psiquiatra não só não vai visitá-lo, como ainda aproveita para fazer uma festa na casa, né? Então parece que ao se ver tão sozinho, ao se afastar dele, ele percebe, não é como se desse um estalo e ele percebesse. Também na série, por exemplo, tem outra paciente que percebe o que está acontecendo e conta para a Marty. E a Marty não só não acredita nela, o psiquiatra, através dele, a manipula para que a deixe largada em uma estrada, dizendo que ela é tóxica e tudo mais. Triangulação máxima. Não sei como foi no caso real, para ser sincera, mas enfim, imagino que em algum momento algo deve ter feito sentido. E geralmente costuma ser ou que apareça uma pessoa e te ajude a enxergar, ou que aconteça algo que te faça encarar a realidade. De qualquer forma, eu queria te perguntar. Queria perguntar, qual é a diferença entre um narcisista e um psicopata narcisista? Você tem isso no livro. Ah. Na saída haverá um livreiro vendendo livros. Persuasão? Ou seja, vou fazer isso bem rapidinho. Para mim, a diferença principal é, o psicopata narcisista. O que diferencia o narcisista do psicopata é a necessidade de admiração. O psicopata, só psicopata, psicopata primário, psicopata integrado, não liga para admiração. O que ele quer é poder e controle. Por isso podemos ver, por exemplo, agora mesmo na política que está em todo lugar. A psicopatia, né? É super evidente, né? Mas o narcisista psicopático realmente precisa dessa admiração, mas também precisa de controle e poder. Ele quer tudo. Para mim, essa é a diferença. E você, Clau, o que acha? Eu gosto de explicar isso como uma salada, que é como eu explico no livro. Foi embora, né? A salada geralmente tem um ingrediente principal, que, por exemplo, pode ser a alface. E pode ser, nesse caso, o narcisismo. Depois, você pode adicionar diferentes ingredientes que definem a personalidade e o funcionamento. Você pode ter um psicopata mais introvertido e um psicopata mais extrovertido. E isso faz com que cada pessoa seja um mundo. Nem todas as pessoas com a mesma estrutura ou mesmo perfil se comportam da mesma forma. Você pode ter uma pessoa narcisista, que é essa base da salada principal. A estrutura é o narcisismo. Com suas vivências e aprendizados, ela incorpora novos ingredientes que afetam seu comportamento. Também, evidentemente, existe o decorrer da vida. Se eu tenho essa forma de ser e a sociedade reforça isso em mim, cada vez mais isso vai tomar conta de mim. E mais vai diminuir a capacidade de mudança e a capacidade de empatizar com algumas pessoas. Isso, por exemplo, Jeffrey Epstein, aos poucos vai se vendo como não só não há consequências para o que ele faz de errado, mas até mesmo isso é reforçado. Quando a sociedade afirma que algo é certo, você acaba internalizando e isso vai dominando você. Para mim, ele era um psicopata primário, diferentemente de Jeffrey Epstein. E narcisista? Claro, sim, mas enfim, leia essa salada aqui. É que já estamos um pouco atrasadas. Vamos lá, perguntas rápidas, que não sejam teóricas. Ali tem uma e outra. Lembrei de algo do livro. Você dizia que as mulheres tendem mais a manipular emocionalmente e os homens de forma instrumental.
Eu acho que nesses dois exemplos deu para ver um pouco isso, que a manipulação da prima era mais emocional. E a desse psiquiatra eu vejo mais instrumental, porque também buscava o poder, algo mais material, até mesmo dinheiro. Quem sabe até estudou medicina e psiquiatria para conseguir isso. Vai saber. Totalmente. Ali tem outra. Uma dúvida é se psicopatas integrados são realmente difíceis de identificar, já que controlam muito seus comportamentos e palavras. É verdade que é possível identificar psicopatas pela fisionomia facial ou eles têm características específicas? Eu, na verdade, não... Existem estudos, mas não se sabe ao certo, ou seja, a ciência atualmente. Quer dizer, existe uma referência na Espanha que é Vicente Garrido, que eu acho que todo mundo conhece. Ele é tudo, ele é o máximo. Então, se você ouvir Vicente Garrido, ele nunca fala de fisionomia. Eu já ouvi outros criminólogos e analistas de comportamento e tal, mas com certeza ainda não se sabe. É algo que ainda está sendo investigado. No final, existem diferenças a nível de hormônios e também a nível de neurotransmissores, e acredita-se que seja mais correlacional do que causal. Percebe-se que podem existir diferenças. Mas, enfim, eu não usaria isso como argumento, com certeza, tá bom? Vamos para a última. Vocês me manipulam. Como você busca a aprovação do grupo, não se importa quando te rejeitam por isso. Sim, mas você vai encarar de forma vitimista, como estão fazendo isso comigo, não pensando no que eu fiz. Para terminar assim, sim. Agora estou assistindo Lá que se avecina desde o início, e recomendo muito como psicóloga. E, bom, Stella Reynolds é um exemplo máximo de narcisismo vitimista, com muitos ingredientes histriônicos. E agora sim, muito obrigada, Débora. Vou me sentar.